Eu e a doutora Karina Amarca, ginecologista obstetra, conversando durante o intervalo, falávamos sobre filhos. E o quanto que é importante a informação para cada fase mesmo da vida dos filhos e da nossa vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma série de coisas que a gente tem que seguir, né? E tem que observar nas crianças, na adolescente, na mulher adulta, né? Até o que fazer, o que procurar, quando procurar o médico, né? Ainda mais nesse assunto de hoje, que a gente vai falar sobre puberdade precoce. E ontem a gente estava conversando com a doutora Maite Pimentel, que é endócrino, e a gente estava falando do quanto que cada vez mais cedo as meninas estão menstruando. A gente falava sobre o hormônio de crescimento. Isso. E aí a gente vê, por que será que isso está acontecendo? Quer dizer, eu menstruei com 16 anos, eu tenho 48. E a gente vê que a cada década parece que as meninas menstruam mais cedo ainda, meninas muito novinhas. O que acontece nos dias de hoje para essa puberdade acontecer assim de uma forma tão precoce? Tem uma série de alterações, Kátia, que foram acontecendo durante toda a história da humanidade. Então, desde a Revolução Industrial, a sociedade mudou o seu ritmo em tudo. Então, tanto de ambiente de trabalho, ritmo de trabalho, alimentação, né? E tem uma série de fatores externos que acabaram agindo nisso. Influenciando. Né? Influenciando, né? A alimentação, a dieta, realmente o exercício físico, são coisas que acabaram modificando esse tempo mesmo. Então, a falta de exercícios, de atividade física para a criança, aquela coisa que a gente brincava na rua, a gente corria sem parar, quer dizer, a criança acaba ficando mais gordinha, com mais gordura, isso também faz com que a puberdade aconteça de uma forma precoce também? Pode ser, não necessariamente isso vai acontecer, né? Mas a gente sabe que a obesidade, ela pode estar relacionada ao aparecimento da puberdade antes do tempo, né? Então, quando a gente fala de puberdade precoce, o que seria isso, né? Então, é estipulado que o nosso organismo, ele tem como se fosse um relógio biológico. Então, a menina, quando ela bate por volta, depois dos 9 anos, tem uma hora que esse eixo, é um eixo que começa dentro do nosso cérebro, em duas glândulas, dois setores do nosso cérebro, que vão fazer esse desenvolvimento começar a aparecer, né? Então, a menina vai começar a desenvolver o brotinho da mama, vai começar a aparecer pelos nas axilas, no pubis, uma série de outras coisas, além de odor, né, acabam aparecendo, que são os caracteres sexuais femininos, né? No menino é o aparecimento do testículo, o testículo ele cresce, também aparecem os pelos no rosto, então quando a gente fala o menino com barba e tudo, então isso tudo a gente considera que é normal começar a aparecer depois dos 9 anos em menino e depois dos 8 anos em meninas, né? Cedo demais, né? Cedo. E em geral, a menstruação vem 2 anos depois. Então, se no teu caso foi a menstruação com 16, então provavelmente os seus caracteres começaram a desenvolver com 14. Verdade, eu não tinha seio nenhum antes disso. Isso. Era uma tábua. Exatamente. Agora, vamos para os nossos mitos e verdades, que tem tanta história errada quando o assunto é puberdade precoce, que hoje a gente vai saber tudo com a doutora Karina. Ó, vamos ver o primeiro deles? Puberdade precoce acontece apenas em meninas. Bom, acho que eu já dei uma antecipada, né? Uma dica. Então, não. Os meninos, isso é um mito, né? Os meninos também pode acontecer, não é só nas meninas, né? A única coisa é que nas meninas são 10 vezes mais frequente o aparecimento dessa puberdade antes do tempo do que em meninos. Mas que pode acontecer com os meninos? Pode. Mas na prática acontece com uma frequência menor ou não? Menor. Menor, menina né? É 10 vezes maior. Então, por isso que a gente acaba ficando mais atenta, né? Por conta de aparecer. Mas, em geral, quando é em menino, é por algum motivo mais grave. Ah, tá. Então, isso pode ser por tumores, por uma série de alterações, não só endocrinológicas, então da parte de hormônios mesmo, mas pode ser também por tumores. Então, a gente fica mais atento. Né? Vamos ver mais um? A obesidade é uma das causas da puberdade precoce. Esse também foi um outro item que a gente mais ou menos começou a citar.
Na gordura, né, do nosso corpo, a gente tem a liberação de um hormônio parecido com o hormônio que é liberado nos ovários. Então, esse hormônio, ele pode fazer com que apareça alguns caracteres. Então, a mama começa a aparecer às vezes os pelinhos e tudo, mas não necessariamente por causa desse eixo que foi ligado, e sim por causa da gordura. Então, a gordura corporal aumentada, o peso aumentado, a obesidade na criança, ela pode induzir sim ao desenvolvimento da puberdade precoce. Mas essa puberdade precoce pode trazer algumas consequências negativas para a saúde dessa menina? Sim, uma série delas, né? Então, tanto no ponto de vista psicológico, quanto no ponto de vista físico. Quando a gente fala do ponto de vista psicológico, existe a questão da criança não se adaptar na classe. Então, por exemplo, ela está com as amigas, ela já tem peito, ela já teve estirão de crescimento, ela já está mais alta, né? A gente fala que a puberdade precoce é uma criança alta e um adulto baixo, que depois até posso explicar sobre isso mais. Mas, na realidade, o que acontece é que a menina está deslocada, ou o menino, né? E isso psicologicamente influencia muito, é muito difícil lidar. E do ponto de vista de físico, tem a questão da estatura. A altura, em geral, ela fica deficiente, então ela fica mais baixa do que ela poderia alcançar na idade adulta. Quer dizer, uma vez que a menina menstrua, o crescimento não vai ser como das outras meninas que não menstruaram. Isso. Meio que ela cresce pouco. 2 centímetros Isso, no máximo, na realidade, né? Essa velocidade de crescimento é menor. Então, enquanto antes a gente pode ter 6, 8 centímetros, né, a gente já cai para 2, 4 centímetros depois da menstruação. Não é que não vai mais crescer, só que o crescimento ele já é bem mais lento e menor, né? Agora, você falou da parte emocional. Eu imagino uma menina de 8 anos... começa a menstruar, que aí tem TPM, pode ter todos aqueles problemas que as mulheres adultas têm, mas uma criança de 8 anos tá brincando, a cabeça é outra, quer dizer, absorvente, como usar, e com os coleguinhas, quer dizer, é complexo a cólica menstrual. É complicado. E até mesmo porque se ela já menstruou, ela teve o desenvolvimento dos caracteres. E essa é uma menina que, além desse lado psicológico, ela tem um risco maior até de abuso sexual. Sim. Né? O corpo dela já é de uma menina muito mais adulta, velha, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho, porque o abuso sexual, em geral, acontece nessas meninas, por conta que elas já têm o corpo de menina, de mulher, e tem ainda uma consciência de lidar com a situação como uma menina, né? Como uma criança. Então, você é favorável a se, através de medicação, quando orientado, uma puberdade precoce diagnosticada pelo médico, fazer com que essa menina não menstrue, para você segurar um pouco mais, esperar esse amadurecimento? Que Sim, existem protocolos hoje em dia, os protocolos são muito bem estabelecidos para a gente poder retardar isso. E isso é importante porque, tanto para esse lado psicológico, para que a gente, e também para evitar outros problemas, né? Na vida adulta, a criança que teve a menstruação muito cedo, ela tem a ação dos hormônios como um todo, sexuais, agindo mais. Então, risco de câncer de mama aumenta nessa criança, né? Quando ela se tornar adulto, risco de problemas cardiovasculares aumentam. Então, não é só a estatura, tem todo um em volta, além do psicológico. Então, se for diagnosticado, deve ser tratado, né? Exceto se, por exemplo, já está muito próximo da idade que a gente já não vai conseguir agir, porque a gente tem um limite para poder fazer essa... Quer dizer, entre o aparecimento dos pelos dos próximos 2 anos, onde ela menstruaria, você tem um limite próximo a esse 2º ano, né? Isso. Por volta de 12 anos da idade óssea, né, que é o que a gente leva em consideração para saber quão evoluída ela já está, né? Em qual estágio que ela está. Se ela já está chegando perto de 12 anos da idade óssea, a gente já considera que, infelizmente, já não adianta muito agir, né? Aí vai ser mais um impacto psicológico de ficar tomando injeções e medicações fortes do que o benéfico. Mas se for pego isso precocemente, sem dúvida nenhuma, deve ser tratado. Gente, por isso que é bom levar as meninas no ginecologista e os meninos também ao médico. Sim. Ainda na infância. Falar, eu vou levar depois, quando tiver 15, 16 anos.
Não, gente, é um processo que se antecipa, vai para o pediatra e o pediatra tem que orientar isso também, Tem. né? Infelizmente, quando a criança chega por volta dos 7 anos, todo mundo para de levar no pediatra e já fala, não, já está grande, já não precisa de mais nada. Não está doente, né? Não está doente, não tem nada. Só que é justamente dos 7 aos 9 anos que pode ter o aparecimento desses primeiros caracteres. Então, deve ser levado para o pediatra ou para o ginecologista, de preferência o ginecologista especializado em puberdade, né, em infanto puberal, que a gente fala, e o endocrinologista pediátrico. Então, são as 3 especialidades que podem cuidar dessa criança. E que tem que cuidar, né? E que tem que cuidar. Vamos ver mais um mito ou verdade? A ingestão de soja e alimentos com soja em grande quantidade pode induzir a puberdade precoce. Verdade. Verdade, né? Verdade. É um hormônio natural, como as pessoas popularmente dizem? Na verdade, ele tem uma ação que, tanto que quando a gente está na transição da menopausa, ele é muito usado para os fogachos, né? Quando a gente fala de fitomedicamentos, né? A soja tem um componente que seria usado, né? E na infância, isso pode sim, se for usado em grande quantidade, começar a ter um desenvolvimento antes da hora, né? Então, é importante cuidar aquelas crianças que só tomam leite de soja, né? Que tudo a mãe põe suco com soja, tudo com soja, tem que tomar cuidado sim. Principalmente aquelas famílias que têm uma certa restrição alimentar e que a soja, até através do queijo e tudo mais, acaba sendo um item importante, né? Quer dizer, desde pequenininho, o bebezinho, quando entra numa alimentação, já entra numa alimentação com soja. Né? Isso. É justamente uma questão que a gente, quando ele serve como substituição, ele tem que ser usado com muita cautela, né? E você percebe que aumenta muito essa puberdade precoce quando a criança, nessas famílias, ela começa desde 2 anos a consumir soja? Eu tive paciente já no consultório que ninguém achava por que estava acontecendo, né? A puberdade, estava desenvolvendo o seio e já teve um sangramento e fomos investigar, todo mundo verificava se era desde o cérebro, né? Então daqueles pontos que eu falei do eixo ou se era alguma outra coisa. Ninguém achava nada. E aí, o único ponto foi a alimentação com soja em excesso desde pequeno. E quantos anos tinha a menina? 6 anos. 6? 6 anos. E aí teve a primeira menstruação. Depois disso, a gente suspendeu e no caso, em 6 meses, os pelinhos caíram. A mama estacionou, não teve alteração e a criança voltou a crescer. Agora ela está com 13 anos, está numa altura ótima e está protegida também para não ter tantos problemas no futuro como teria se tivesse menstruado de verdade todos os meses a partir dos 6 anos, né? Sem dúvida. Vamos ver mais uma, gente? Mais um mito verdade? A puberdade precoce pode ser sinal de outras doenças como distúrbios hormonais e tumores. Volto e a doutora Cátia e obstetra, olha, a gente deixou no ar. A puberdade precoce pode ser sinal de outras doenças como distúrbios hormonais e tumores. Vamos tomar verdade, doutora? Verdade. Agora, quais distúrbios hormonais normalmente se vê na puberdade precoce, que é um sinal para a gente ficar atento? A gente fala que é o aparecimento desses caracteres sexuais que a gente falou antes, eles são como se fosse uma pontinha do iceberg. Então, sempre tem alguma coisa por trás que a gente tem que avaliar e investigar se é normal ou não. Quando a gente está falando tem 2 tipos, tem uma divisão em 2 tipos de puberdade. Tem a puberdade precoce central e a puberdade precoce que é periférica. A periférica é aquela de a criança que, por exemplo, ingeriu uma medicação dos pais com hormônio, ou então que fez uso de pomadas que tenham hormônios, ou a obesidade. Então, é o periférico, é o de fora. Que está agindo e transformando, ligando essa chavinha, esse relógio biológico da criança, o start. Quando a gente está falando do central, o central a gente já está falando que é do eixo hipotálamo, hipófise, ovário, que é justamente aquilo que eu estava comentando, que são os 2 pontos dentro do nosso cérebro que vão dar esse start e que seria o normal a partir dos 8 anos para a menina e a partir dos 9 anos para o menino. Então, alguns problemas na hipófise, em outras glândulas também podem causar. Cada um. Então, se eu tiver um problema na hipófise, eu posso ter um problema de puberdade precoce. No hipotálamo,
Também. No ovário, também. E tem duas glândulas que ficam em cima do rim, que a gente chama de adrenais. As adrenais também, elas podem dar uma falsa puberdade com aparecimento só de pelos. Aí não vai ter o desenvolvimento, por exemplo, da mama nem dos testículos. Então, são sinais que a gente tem que investigar. Podem ser por tumores ou simplesmente um aumento da função dessa glândula, por exemplo. E que um tratamento já pode resolver. Sim. Porque também aí não adianta só você falar, puberdade precoce, não tratar a puberdade precoce e esquecer da causa, né? Não, não. A puberdade precoce, nesses casos, é a consequência da doença, né? Isso. Justamente, dependendo o tratamento da puberdade precoce vai depender qual foi a causa. Se foi uma causa externa, a secundária, né, a periférica, a gente vai tratar essa causa periférica, que nem foi o caso daquela menina por conta da soja, né? Se for por conta de algum desses da parte do eixo, então a gente vai tratar de acordo com isso. Então tentar achar, tem um tumor na hipófise, tem um tumor no ovário, ou não, é uma disfunção só. E aí a gente vai agir com os hormônios conforme a necessidade e às vezes até cirurgia. Também. Vamos para o último mito, é verdade? Depois vem as perguntas. Olha, sangramento vaginal antes dos 8 anos é sempre puberdade precoce. Mito. É mito? Mito. Então, assim, a gente está falando tudo que o 8 anos é o marco, né? Só que em tudo na medicina existe uma exceção. Então, assim como tem meninas que acabam tendo um desenvolvimento mais tardio, e isso é normal, o precoce às vezes também pode ser normal. A gente tem que olhar toda a constituição da menina e do menino, a constituição da família, para ver se realmente isso é um distúrbio ou não. E além disso, por exemplo, no caso do sangramento, a gente tem que investigar as outras causas de sangramento vaginal. Então, a menina, muitas vezes, ela pode colocar objetos dentro da vagina. Sim. E esse corpo estranho, ele faz uma reação inflamatória, uma infecção que sangra. Então, é puberdade precoce? Não. Tem que ser tratada, tem que ver o que é, geralmente tem um corrimento, tem um mau cheiro. Junto com isso também pode ter a secura vaginal, a bebezinha, a recém-nascida, nos primeiros 2 meses ela pode ter um sangramento vaginal. Que é normal, né? Que é normal. Vem justamente do hormônio da mãe? Da mãe. Foi ali, passou para a filha durante a gestação, né? Exatamente. Durante toda a gestação, a menina foi recebendo aquela dose de hormônio, a hora que a bebê nasce, o organismo dela entende, cadê o hormônio? Acabou, né? Acabou. E aí ela vai sangrar. Então é um sangramento por privação, que é normal, é fisiológico que a gente fala. E não é abundante, é pouquinho. Não, é pouquinho. Né? Mas muitas mães ficam já assustadas. É então, assim, antes dos 8 anos, é um sinal de alerta. A gente tem que ver o que está acontecendo. Tem que ir no médico, porque algo tem. Às vezes é normal, às vezes não, mas algo tem, algum motivo. Quem vai saber se é normal ou não é o médico. Quem faz diagnóstico é o médico, porque a gente é só curioso. Exatamente. E hoje com a internet, eu amo a internet, mas não dá para você jogar em site de busca, gente. Não. Ali você vê coisas absurdas. Pode ser que 90% seja real. Mas pode ser que você tenha a mesma coisa que você colocou ali, mas num grau muito menor. E você já fica quase tendo um infarto quando você vê uma foto daquela. Não é verdade? Isso é muito frequente, né? Assim como... por que o médico, todo mundo fala, o médico não gosta que abra resultado de exame. Não é isso, é porque geralmente abre o resultado, olha, não entende nada, coloca na internet... E surta. Aí até chegar na consulta, que vai levar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, já teve um piripaque. Ou tem gente que nem vai no médico, porque acho que já fez ali o diagnóstico. Gente, pelo amor de Deus, eu já nem pego o exame para não correr esse risco. Eu mando entregar direto pro médico. É mais fácil mandar entregar. Porque senão a gente fica olhando para ele e fala assim, eu acho que eu vou abrir. Aí você põe, você pensa, não, já manda pro médico. Na consulta, ele abre e te fala. É isso mesmo. Doutora? Vamos ver agora as perguntas que surgiram. A Rosana diz o seguinte, li em uma revista que armazenar alimentos em recipientes de vidro ou alumínio ajuda a prevenir a criança que tem contato com essa comida da puberdade precoce. Isso é verdade? Tenho uma filha de 6 anos e gostaria de saber se preciso manter esse hábito. Existe isso? Então, Rosana, essa é uma ótima pergunta, tá? O bisfenol A é uma substância que ela é componente dos plásticos, das embalagens plásticas. E, infelizmente, quando a gente
armazena o alimento, às vezes esquenta no micro-ondas, esse bisfenol ele vai para o alimento e a longo prazo, em grande quantidade, pode sim interferir e fazer realmente uma puberdade precoce. Mas pode trazer consequências não só à criança, mas para o adulto que também sim, consome sempre. É isso, né, que eu ia falar. Então, na realidade, isso é para sempre, para todo mundo. Não se deve, o melhor é realmente armazenar em vidro, né, o alumínio, que a gente tem o menor risco. Inclusive, a Anvisa, em 2011, eles proibiram o uso do bisfenol A nas mamadeiras, porque antigamente, inclusive, as mamadeiras tinham. Imagine. O risco que essas crianças corriam. Exatamente. Agora, o alumínio. Quando a gente coloca determinados tipos de alimentos no alumínio, isso também não pode ser contaminado? Pode. Porque, por exemplo, um molho de tomate, ele é ácido, sim, o alumínio acaba sendo corroído. Isso passa para o alimento para a gente, né? O ideal, na verdade, é o vidro, né? O alumínio, para uma coisa que vai ficar menos tempo e tudo, é que a gente fala que ele não vai ser aquecido, né? Você não vai colocar no micro-ondas, então não vai ter tanta ação de absorção. Mas sim, o vidro é a melhor opção. Então, Rosana, você fez tudo direitinho. Acertou, mas estão preferindo o vidro e deixando um pouco o alumínio de lado. Vamos ver mais uma? Heloísa, minha filha tem 8 anos, mede 1,57, já está desenvolvendo seios e tem alguns pelos nas axilas. Ela ainda não menstruou e acho que ainda é muito nova. Gostaria de saber se existe algum tratamento para que retarde a puberdade e se é saudável. Então, Heloísa, foi justamente isso que a gente estava conversando agora, né? Então, a princípio, primeiro, começou o desenvolvimento depois dos 8 anos. Então, isso já não é considerado uma puberdade precoce, né? Tem que ver exatamente quando começou o aparecimento desse broto, né? Em relação à estatura, 1,57 m depende da estatura sua e do pai da criança, do pai da menina, né? Então, levando em consideração isso, vai ver se é importante fazer algum tratamento ou não, tá? Muitas vezes não vai ser importante, porque foi aquilo que a gente conversou. Ela vai continuar a crescer. A única coisa é que vai crescer um pouquinho mais lento depois que menstruar. A menstruação deve vir por volta aí dos 10 anos. Então, é mais cedo do que a gente espera, 12, 14 anos, mas sim, ela ainda estaria dentro do esperado. O importante é ver com a estatura familiar se isso está dentro do normal. Agora, é importante também a Heloísa levar a filha para uma ginecologista, para o próprio médico conseguir analisar emocionalmente com essa criança. Tudo. Porque, gente, é tão fácil a gente falar 8 anos. Tem menina de 8 anos que é extremamente madura e outras são extremamente infantis. Sim. Né? São indivíduos diferentes. E a gente tem que perceber isso também. Até quando você tem 2 filhos, né? Mas é filho do mesmo pai, da mesma mãe? Não, são seres distintos mesmo assim, né? Exatamente. O importante é nunca você tentar fazer o diagnóstico. Apesar da gente estar explicando aqui, precisa passar, médico, precisa ser avaliada e ver se isso está dentro do normal ou não. E esse lado psicológico que é tão importante, né? Vamos ver mais uma. Mônica, minha filha tem 9 anos e foi diagnosticada com puberdade precoce com 8. Ela toma uma injeção uma vez ao mês para retardar isso e o médico indicou tomar essa injeção por 1 ano. Mesmo com medicação tem aparecido cravos e espinhas, isso é normal? Mônica, sim, isso pode ser normal, tá? Em relação ao tratamento, vai depender de qual dos tratamentos que está sendo feito, se é para o hormônio do crescimento, se é o hormônio que vai simplesmente bloquear aquele hipotálamo e aquela hipófise, tá? Mas, de qualquer forma, pode aparecer sim a acne. O importante é conseguir segurar os demais caracteres sexuais. Mas a indicação, quer dizer, depende do medicamento que está sendo usado, mas é basicamente sim, assim, é essa né? mesma. Então, Mônica, só continue levando a sua filha ao ginecologista, sim, porque isso é importante também. Com certeza. É impossível saber como que vai evoluir se você não leva frequentemente, quer dizer, de acordo com o pedido do médico, a criança ao ginecologista, né? Com certeza. Até porque ele vai pedir certos exames para ver se está conseguindo ter um ganho de estatura e tudo, né? A gente tem o raio-x do punho, que é o que vai nos dar o parâmetro se a gente está segurando e retardando esse crescimento, né? Esse desenvolvimento. Beijo pra você, Mônica. Vamos para a última pergunta da Neuza. Quais são os sintomas de puberdade precoce em meninos? Tenho um filho de 8 anos, ele já apresenta odor forte e muito suor. E há alguns meses ele tem ficado muito agressivo.
Então, senhora Neuza, realmente com 8 anos a gente esperaria que com 9 anos começasse, né? Abaixo dos 9 a gente fica atento em relação ao menino, então já é um motivo para realmente passar com o pediatra, né? E ser avaliado. Em relação aos sinais e sintomas, é principalmente aquilo que eu citei, então o aumento dos testículos, o aparecimento dos pelos axilares, dos pelos na região púbica, às vezes aparecimento de não só de acne, mas também de pelos na face, então da barba, né? E o suor é uma atenção que a gente tem que ter, apesar que pode ser simplesmente das glândulas, não necessariamente ser a puberdade precoce. E que mais que a gente teria? A agressividade que ela falou. Essa questão da agressividade tem que ser muito bem levada em conta, mas tem que ponderar se não está tendo alguma coisa a mais que a criança esteja passando e que está influenciando, né? Até essa agressividade. Mas sim, o comportamento da puberdade, né, aquela revolta, né, do adolescente e tudo, é um dos sinais que a gente tem que levar em consideração tanto para menino quanto para menina. Mas não ele sozinho. O suor também não sozinho. Por isso que precisa da avaliação do médico para ver se algum desses outros caracteres estão aparecendo. Agora, você falou das meninas, né? Que menstruando muito cedo, entrando na puberdade precoce, no futuro, essas meninas podem ter alguns problemas de saúde, porque, enfim, a ação do hormônio veio muito cedo. Se a gente contasse quantas vezes ela menstruou ao longo dessa vida, depois ela com 50 anos, foi muito mais do que outra menina que menstruou depois. Para os meninos, também tem essa consequência, o hormônio também, assim cedo? Também tem. A única coisa que, em geral, para o menino, quando foi aquilo que eu citei no começo, que quando é no menino e for diagnosticado a puberdade precoce, em geral está relacionado a alguma coisa um pouco mais séria. Então, precisa ver de imediato, né? Esse caso agora, na realidade, é assim, são pontinhos, né? O suor, né? Tem a questão da irritabilidade, né? Do nervosismo, mas não necessariamente é a puberdade precoce. Então, mas quando se diagnostica, a gente tem que tratar, porque tem alguma coisa de base, e ele também vai ter a ação dos hormônios por mais tempo na vida, né? Então, também. Porque, infelizmente, a gente pensa nessa ação dos hormônios nas meninas pela menstruação, mas os meninos agem do mesmo jeito. Também. Não muda absolutamente também, nada, né? Só não é visível tanto quanto na menina, muitas vezes, né? Olha, fica aqui só lembrando, gente, a dica para vocês aproveitarem nosso espaço, que é a prestação de serviço, é importante, é tirar dúvidas, mas vá ao médico. Siga a orientação do seu médico. Se, não importa, para 1000 pessoas que você conheça, o médico lá volta daqui a 1 ano, e para você falou para voltar em 6 meses, volta em 6 meses. Somos indivíduos completamente diferentes e cada um tem sua necessidade, o médico sabe avaliar isso. Então tenha uma confiança no seu médico, isso pode ser no médico particular, de convênio, de posto de saúde. Se você não tem confiança naquele profissional, você não vai seguir o que ele te fala. Então, tenha confiança, pergunte, siga a orientação e aí os resultados para a nossa saúde e qualidade de vida sempre são melhores, né? Sem dúvida. Vou passar os contatos da doutora Karina Amar, que é ginecologista e obstetra. Tem um site que é o www.karinaamar.com.br. Karina é com K. Entra lá que você tem várias pautas também super legais para a gente aprender um pouquinho mais da nossa saúde, para quando a gente chegar no médico, a gente saber o que perguntar e quando receber um diagnóstico, não se apavorar tão rápido, né? Com certeza. Obrigada, mas vai dar ficar sentadinha. Obrigada. Que você tenha a sua bebê linda. Obrigada. Com toda a calma. Você como médica sabe como isso é importante, mas quando a gente é paciente também. É sempre diferente. Né? Sempre diferente. Obrigada, um beijo. Tchau.